E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aprofundar num tema que eu acho que coloca todo mundo para pensar um pouco. É a relevância dos ensinamentos de Jesus no mundo de hoje. É isso aí. A gente tem como base um texto fascinante que explora como, mesmo depois de, 2000 anos, a história de Jesus continua impactando a vida das pessoas. E o legal é que esse texto não fica só na mesmice, sabe? Ele vai além. Ele mostra um guia, um caminho pra gente de como a gente pode viver os ensinamentos de Jesus hoje em dia. É bem ambicioso, né? Totalmente. Mas me diz uma coisa, o texto já começa com a ideia de que a gente ainda pode sentir a presença de Jesus nas nossas vidas. Tipo, como isso é possível depois de tanto tempo? É aí que o texto se destaca. Ele se baseia em 3 pilares, digamos assim. É. O primeiro é a comprovação através do cumprimento de profecias bíblicas, que servem como prova da autoridade divina de Jesus. Certo. O segundo pilar é o papel do Espírito Santo como uma força que guia a gente que está presente. E o terceiro pilar é o poder do testemunho pessoal, da nossa própria experiência e a importância da comunidade para fortalecer a fé. Peraí, profecias de séculos atrás. Como é que isso pode ser relevante hoje em dia? Não soa meio, ultrapassado. É uma pergunta válida. Mas o texto usa exemplos bem interessantes. Por exemplo, ele fala da profecia de Jesus sobre a destruição do templo em Jerusalém, que realmente aconteceu nos 40 anos depois da morte dele. Nossa. E também como Jesus previu que o evangelho ia se espalhar pelo mundo. O que, na época, né, pensando no pequeno grupo de seguidores que ele tinha, parecia impossível. Mas olha onde a gente está hoje. É verdade. Impressionante quando a gente pega para pensar. Então o texto está dizendo que até eventos que acontecem hoje, tipo, conflitos e desastres, estão conectados com essas profecias. Exatamente. Ele conecta eventos atuais com as profecias bíblicas sobre um mundo em crise, sabe? A ideia é que esses eventos são sinais, um eco do que já foi predito há muito tempo atrás. Começando a entender como essas profecias podem ser relevantes hoje. Mas, e o Espírito Santo? O que isso significa na prática, no dia a dia? O texto tem uma visão bem interessante sobre isso. Ele defende que o Espírito Santo não é só um conceito abstrato. Ele é uma força viva, ativa, que guia as pessoas, que dá força nos momentos difíceis e que até concede dons especiais, que capacitam as pessoas a ajudar os outros. Dons especiais. Preciso de uns exemplos mais concretos. É. Como isso se manifesta na vida real? O texto dá vários exemplos. Alguns parecem bem simples, tipo demonstrar uma gentileza fora do comum, sabe? Ou oferecer um conselho sábio para alguém que está precisando. Outros podem ser considerados mais milagrosos, tipo vivenciar eventos que desafiam a lógica. Então a gente está falando desde atos de bondade do dia a dia até, quem sabe, testemunhar o que alguns chamariam de milagres. É um espectro bem amplo. Mas o que me intriga é essa ênfase que o texto dá para as experiências pessoais. Porque compartilhar as nossas histórias é tão importante. É aqui que a coisa fica interessante. O texto destaca que as histórias pessoais conectam as pessoas num nível mais profundo do que simplesmente, apresentar fatos ou doutrinas. A ideia é que, ao compartilhar tanto os nossos momentos bons quanto as nossas lutas, a gente consegue confortar e inspirar outras pessoas a explorarem as suas próprias jornadas espirituais. Entendo. É sobre conexão humana, né? Encontrar pontos em comum, através das experiências. Mas essa coisa de comunidade que o texto tanto fala me deixa um pouco cética. Por que ela é tão crucial, principalmente hoje em dia, que tanta gente se sente isolada? É verdade, essa sensação de isolamento é um paradoxo do nosso tempo, né? É? Mas o texto vai além dessa ideia tradicional de comunidade. Ele argumenta que fazer parte de uma comunidade de apoio te dá uma rede de pessoas que te elevam, que te encorajam, que te ajudam a navegar pelos desafios da vida. É como um porto seguro, né? No meio do caos. Exato. Faz sentido. A gente precisa desse sentimento de pertencimento, principalmente quando a gente lida com as grandes questões da vida e da fé. Totalmente. E essa necessidade de conexão, ela vai além das religiões. É uma necessidade humana. E o texto, de forma bem inteligente, usa a comunidade como uma ponte para conectar essa necessidade com a busca por significado, por propósito. Interessante. Essa ponte que o texto constrói entre o humano e o divino. Mas falando em conectar a fé com a vida real, o texto sugere 10 atividades, né? 10 atividades práticas para a gente se engajar mais com a nossa fé. Quais delas te chamaram mais atenção? Tem várias. Mas 2 mexeram bastante comigo, que é manter um diário de gratidão. E buscar oportunidades de mentoria espiritual. Gostei. Um diário de gratidão, né, pra gente focar no positivo, pode realmente mudar a perspectiva. Isso.
mas em mentoria espiritual. Como isso funcionaria na prática? É bem mais pé no chão do que parece. A ideia é se conectar com alguém com mais experiência na jornada espiritual. E aprender com essa pessoa, com suas vivências, com a sabedoria. Ou, se você já tem um certo caminho percorrido, você pode ser um mentor. Compartilhar suas experiências e apoiar quem está começando. Essa troca de experiências é muito rica, mas como a gente diferencia um dom espiritual de um simples ato de gentileza? Ou uma coincidência? Afinal, gentileza e coincidências acontecem o tempo todo, com ou sem fé. Ótima pergunta. O texto não tenta criar uma fórmula mágica para identificar dons espirituais. Certo. Ele sugere que a gente preste atenção na sincronicidade dos eventos, na força da intuição e no impacto que essas ações têm sobre a gente e sobre os outros. É como se a gente estivesse sintonizando numa frequência mais sutil da realidade, onde a fé se manifesta de formas inesperadas. Entendi. É como se a gente estivesse mais atento aos sinais, às coincidências. Mas voltando à comunidade, será que o texto fala dos desafios, dos conflitos que aparecem em qualquer grupo? Afinal, nenhuma comunidade é perfeita, né? Com certeza, o texto reconhece que a vida em comunidade não é sempre fácil. Ele usa a metáfora do corpo humano, onde cada parte tem sua função, suas diferenças, mas todas trabalham juntas para o bem do todo. Os conflitos e desafios são oportunidades de aprendizado e crescimento, individual e coletivo. É nesses momentos de conflito que a gente vê a força da comunidade. A verdadeira comunidade não ignora os problemas, ela enfrenta eles de frente. Com diálogo, né? Isso. Respeito. E buscando soluções que beneficiem todo mundo. Verdade. Uma comunidade forte é como uma família. A gente briga, discorda, mas no final o amor e o respeito prevalecem. Mas mudando um pouco de assunto, o texto também fala de viver como testemunha no mundo moderno. Como isso se aplica? É sair pregando por aí, distribuindo panfletos. Calma. Não é bem por aí. O texto sugere uma abordagem mais, digamos, sutil. A ideia é que a gente expresse os ensinamentos de Jesus através das nossas ações. Da forma como a gente vive, como a gente trata os outros, como a gente contribui para o mundo. A nossa vida como um testemunho. Entendi. É como aquele ditado, né? Haja como se Jesus estivesse te observando. Mas como conciliar essa ideia de viver como testemunha com as demandas do mundo moderno? A gente vive numa sociedade que valoriza o individualismo, a competição, o sucesso a qualquer custo. É um desafio, e tanto. Mas o texto nos convida a repensar os nossos valores, a buscar um equilíbrio entre as necessidades materiais e as espirituais. A gente pode, sim, ter sucesso profissional, construir uma família, mas sem perder de vista o que realmente importa. O amor, a compaixão, a justiça, a solidariedade. Parece que o texto está propondo uma revolução silenciosa. É. Uma mudança de valores que começa dentro da gente. Exatamente. E aí se expande para o mundo. Isso. Mas o texto fala das diferentes interpretações do Espírito Santo. Existem tantas denominações cristãs, cada uma com a sua visão. O texto não entra em detalhes sobre as diferentes denominações, mas deixa claro que a experiência com o Espírito Santo é única para cada pessoa. Ele compara o Espírito Santo a um vento que sopra onde quer, uma força invisível que nos move e nos inspira. Interessante essa metáfora do vento. Mas como a gente sabe se o que a gente está sentindo é realmente o Espírito Santo? Ou só uma emoção passageira, tipo um momento de euforia? Essa é uma questão delicada. E o texto reconhece isso. Não tem uma resposta fácil. Mas ele sugere que a gente preste atenção nos frutos do Espírito Santo, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando a gente cultiva essas virtudes, a gente está abrindo espaço para o Espírito Santo agir. Faz sentido. É como se a gente estivesse preparando o terreno para a semente da fé germinar. Mas me diz, o que você acha dessas profecias apocalípticas que a gente vê por aí? O texto fala sobre o fim dos tempos. O texto menciona, sim, as profecias sobre o fim dos tempos. Mas ele não fica preso em detalhes ou em datas. O importante, segundo o texto, não é saber quando o mundo vai acabar, é viver cada dia como se fosse o último, buscando a reconciliação com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. É verdade. Ficar obcecado com o fim do mundo só gera ansiedade. É mais produtivo focar no presente, em como viver de forma mais plena, né? Exatamente. E o texto nos dá ferramentas para isso. Ele nos convida a cultivar a gratidão, a compaixão, a generosidade, a humildade, a buscar a sabedoria, a fortalecer a nossa fé, a compartilhar nossa experiência. Esses valores, com certeza, vão além das religiões. São valores humanos universais. Com certeza. Que podem inspirar qualquer pessoa. Isso. E é aí que o texto se torna ainda mais relevante para o mundo de hoje. Ele nos convida a construir pontes, a encontrar o que nos une, a celebrar as diferenças, a buscar a unidade. Falando em diferenças, o texto menciona algum ensinamento que seja mais desafiador para o mundo moderno.
Algo que vai contra a corrente. Sem dúvida, um dos ensinamentos mais desafiadores é o perdão. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros. Perdoar até aqueles que nos causaram um grande sofrimento. Num mundo que valoriza a vingança, a justiça com as próprias mãos, o perdão pode parecer fraqueza, uma utopia. Nossa, que desafio! Perdoar, principalmente quando a gente foi muito magoado, exige um esforço enorme. O texto reconhece a dificuldade, mas ele argumenta que o perdão é a chave para a libertação. Quando a gente se apega à raiva, ao ressentimento, a gente fica preso no passado. E isso impede a gente de seguir em frente. Entendi. É como carregar um peso, né? E o perdão é a chave para se livrar dele. Isso. Mas como a gente cultiva essa capacidade de perdoar, não é algo que a gente simplesmente decide fazer da noite pro dia. O texto sugere que a gente comece com pequenas doses de perdão. Perdoando a si mesmo por pequenos erros, perdoando os outros por pequenas ofensas. É como se a gente estivesse treinando o músculo do perdão, até que ele fique forte o suficiente para lidar com as grandes mágoas. Interessante essa ideia de treinar o perdão. Mas como a gente diferencia perdão de reconciliação? Perdoar alguém não significa que a gente precisa voltar a se relacionar com essa pessoa, né? Exatamente. O texto faz essa distinção. Perdoar é um ato interno, uma decisão pessoal de se libertar da raiva, do ressentimento. A reconciliação já envolve a restauração do relacionamento, o que nem sempre é possível ou desejável. Faz sentido. É como se o perdão fosse um presente que a gente dá para si mesmo. Isso. E a reconciliação é um processo que depende da vontade das duas partes. Exato. Mas, voltando à mentoria espiritual, o texto se aprofunda nesse tema. Como essa mentoria funcionaria? O texto descreve a mentoria espiritual como uma relação de confiança, de apoio entre duas pessoas que compartilham a mesma fé. O mentor, que geralmente tem mais experiência, oferece orientação, conselhos, encorajamento. E o mentorado, que está buscando aprofundar a sua fé, recebe esse apoio. Parece uma espécie de discipulado, né? Uma relação de mestre e aprendiz. Isso. Onde a sabedoria e a experiência são passadas adiante. Exatamente. Mas como a gente encontra o mentor espiritual, existe algum processo seletivo, tipo um aplicativo de mentoria religiosa? Nada disso. A busca por um mentor é bem mais, digamos, orgânica. O texto sugere que a gente preste atenção nas pessoas que nos inspiram, que agiam paz, sabedoria, compaixão, pessoas que, através das suas ações, mostram que estão em sintonia com os ensinamentos de Jesus. É como se a gente estivesse buscando um modelo, né? Alguém que nos inspire a viver de forma mais autêntica. Isso. Mas o texto fala do sofrimento humano. A gente vive num mundo com muita dor, injustiça, violência. Como a fé pode nos ajudar a lidar com isso? O texto reconhece que o sofrimento faz parte da vida. Ele não dá respostas fáceis ou soluções mágicas. Mas ele nos convida a encarar o sofrimento com coragem, com fé, com esperança. Ele nos lembra que Deus está com a gente em todos os momentos, inclusive nos momentos de dor. E que ele nos dá força para superar os desafios. E essa força pode vir de várias formas, né? Do apoio da comunidade, da nossa fé, da esperança de um futuro melhor. Exato. A força pode vir de dentro, da nossa fé inabalável em Deus, do nosso amor, a nossa capacidade de perdoar. Mas também pode vir de fora, do apoio da família, dos amigos, da comunidade, pessoas que se importam e que estão dispostas a nos ajudar a carregar os nossos fardos. O texto nos lembra que a gente não precisa enfrentar os desafios sozinhos, que a gente tem Deus e uma comunidade que nos acolhe. Mas como conciliar essa ideia de um Deus amoroso e compassivo com a realidade do sofrimento no mundo, se Deus é tão bom, por que tanta gente sofre? Essa é uma das grandes perguntas da humanidade, né? Uma pergunta que filósofos e teólogos tentam responder há séculos. O texto não se propõe a dar uma resposta definitiva. Ele nos convida a confiar na sabedoria de Deus, no amor dele, mesmo quando a gente não entende os seus planos. Entendi. É como se a gente estivesse diante de um mistério. Que vai além da nossa compreensão. Mas, que outros ensinamentos do texto são desafiadores para o mundo de hoje? A ênfase na humildade também pode gerar resistência. Num mundo que valoriza o ego, a autopromoção, o sucesso a qualquer custo, ser humilde pode parecer fraqueza, falta de ambição. Verdade. A gente vive numa cultura que incentiva a gente a se mostrar o tempo todo. A mostrar o quão incríveis a gente é. Mas como o texto define humildade? É se rebaixar, se diminuir. Não é isso. O texto descreve a humildade como uma virtude que nos ajuda a reconhecer os nossos limites, as nossas falhas, mas sem perder a dignidade e o amor próprio. É entender que a gente faz parte de algo maior, que a gente não é o centro do universo. Interessante. É como se a humildade libertasse a gente da necessidade de ser o centro das atenções. Isso. E permitisse viver de forma mais leve, mais autêntica. Exatamente. Mas como cultivar essa humildade no dia a dia?
Não é algo que a gente simplesmente liga ou desliga. Com certeza. O texto sugere que a gente pratique gratidão, reconhecendo as bênçãos que a gente recebe. E que a gente se coloque a serviço do próximo, usando os nossos talentos para fazer diferença. Humildade não é se anular, é usar os nossos dons para o bem comum sem esperar nada em troca. Parece que o texto nos convida a repensar nossa relação com o sucesso. Isso. A buscar um sucesso que não seja medido só por dinheiro ou reconhecimento. Exatamente. Mas pelo impacto positivo que a gente causa na vida das pessoas. E esse impacto pode ser de várias formas, né? Um gesto de gentileza, uma palavra de conforto, uma doação para uma causa que a gente acredita, um trabalho voluntário. Acho que essa é uma mensagem muito poderosa para o mundo de hoje. Repensar o sucesso. Buscar uma vida mais simples. Sim. Mais autêntica. Mais conectada com o que realmente importa. Mas o texto fala sobre o medo. A gente vive num mundo cheio de incertezas, ameaças. Como a fé pode nos ajudar? O texto reconhece que o medo é natural. Ele nos alerta para perigos, nos protege, mas ele também fala do medo que paralisa, que impede a gente de viver, de correr riscos, de realizar sonhos. O medo, quando controla a gente, pode ser muito limitante. Mas como o texto ensina a gente a lidar com esse medo paralisante? Tem alguma fórmula mágica? Não tem fórmula mágica. O texto nos convida a ter fé, a confiar que Deus está com a gente o tempo todo, mesmo quando a gente tem medo. Ele nos encoraja a ter coragem para enfrentar os nossos medos, a dar um passo de cada vez, a confiar que a gente não está sozinho. É como se a fé fosse uma bússola, né? Que nos guia quando tudo parece escuro. Isso. A fé não elimina o medo, mas nos dá força para enfrentá-lo. E essa força, muitas vezes, vem da comunidade, do apoio de pessoas que compartilham a mesma fé. A comunidade é um porto seguro, né? Um lugar onde a gente encontra apoio para superar os desafios. Mas o texto fala da importância da oração. Sim, o texto dedica um capítulo inteiro à oração. Ele enfatiza a importância da oração para o desenvolvimento da fé e do nosso relacionamento com Deus. Ele descreve a oração como um diálogo, um momento de entrega, de gratidão, de confissão, de pedido, de louvor. Mas como a gente sabe se Deus está ouvindo as nossas orações? Nem sempre a gente recebe o que pede, né? O texto reconhece que essa é uma dúvida comum. E nos convida a confiar que Deus ouve todas as nossas orações. Mesmo quando a gente não vê resultados imediatos, Deus tem os seus planos. E nem sempre esses planos são iguais aos nossos. É como se a gente estivesse aprendendo a confiar no tempo de Deus, né? Isso. A oração não é uma forma de manipular Deus, de fazer hospedar, ele realizar os nossos desejos. A verdadeira oração é um ato de entrega, de submissão à vontade dele, de confiança no seu amor, na sua sabedoria. Parece que o texto nos convida a ter uma postura mais humilde, né? Reconhecer que sabe o que é melhor pra gente. Sim. Mas você falou que o texto sugere 10 atividades para fortalecer a fé. Quais delas te chamaram a atenção como relevantes para o mundo moderno? 2 atividades que me parecem muito importantes para hoje em dia são o cultivo da gratidão e a prática do perdão. Gostei. A gratidão e o perdão são como antídotos para ansiedade, para o estresse, para a raiva, para a frustração que a gente sente no mundo de hoje. Isso. Mas como o texto ensina a gente a cultivar a gratidão, é só fazer uma lista mental de tudo de bom que a gente tem. O texto sugere que a gente vá além da lista mental. Que a gente anote num diário, todos os dias, tudo aquilo pelo qual a gente é grato. Observar os pequenos detalhes da vida com admiração e expressar a nossa gratidão. A Deus, aos outros, a própria vida. É como se a gente estivesse treinando o nosso olhar para enxergar o lado bom das coisas. Das bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Exatamente. E o perdão. Como o texto ensina a perdoar, é simplesmente esquecer as ofensas. Fingir que nada aconteceu. Não, o perdão não é sobre esquecer ou ignorar. É sobre reconhecer a dor, acolher essa dor. Mas escolher se libertar do ressentimento. É um processo. E exige tempo, paciência, compaixão. A gente mesmo e com o outro. Isso. Perdoar não é fácil, mas o texto garante que o perdão, por mais difícil que seja, é o caminho para a cura, para a paz interior. Exatamente. O texto nos convida a experimentar a liberdade que o perdão traz. A leveza que a gente sente quando se liberta do peso do passado. E essa liberdade nos permite viver o presente com mais alegria, mais paz, mais amor. Que lindo. Esses ensinamentos são um bálsamo para a alma. Um convite a viver de forma mais leve, mais compassiva. Sim. Mas como o texto aborda a questão da morte? É algo que nos causa medo, angústia, né? O texto aborda a morte com serenidade, com esperança. Ele diz que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova vida, uma vida eterna junto a Deus. Essa é uma mensagem de conforto para quem tem medo da morte, a promessa de que a vida continua. E o texto nos encoraja a viver com essa esperança, a confiar que a morte não é o fim, mas um novo começo.
E essa vida eterna, como é que o texto descreve ela? O texto fala da vida eterna como um estado de perfeita paz, alegria e comunhão com Deus. Um lugar onde não existe dor, sofrimento, medo ou morte. Um lugar onde o amor reina e onde a felicidade é plena, eterna. Nossa, que descrição linda. É realmente um conforto para a alma. Mas o texto dá alguma dica de como a gente pode se preparar para essa vida eterna. O texto nos convida a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus, amar o próximo, perdoar, ser humilde, buscar justiça, praticar a caridade, ter fé e espalhar a esperança. Ou seja, viver uma vida que reflita o amor de Deus. Faz sentido. É como se a vida aqui fosse uma preparação para a vida eterna, né? Uma oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. E de construir um legado de amor e compaixão. Exatamente. E o texto nos encoraja a aproveitar cada momento dessa jornada, a viver com intensidade, a amar, a perdoar, a servir, a espalhar a luz de Deus. Que mensagem inspiradora. Mas o texto fala da importância da comunidade nessa preparação para a vida eterna. Sim, ele dedica um capítulo inteiro à importância da comunidade, descrevendo-a como um corpo, onde cada membro é importante. Ele nos lembra que a comunidade nos fortalece na fé, nos apoia, nos inspira e nos ajuda a trilhar o caminho da salvação. É verdade. A comunidade nos dá um senso de pertencimento. Um lugar onde a gente se sente acolhido, amado. Isso. Um lugar para a gente compartilhar alegrias, dores, dúvidas. Exato. A comunidade é um presente de Deus, um lugar onde a gente cresce na fé, fortalece os laços de amor e constrói um mundo melhor. O texto fala sobre as diferentes denominações cristãs. Ele reconhece a diversidade, mas enfatiza a importância da unidade em Cristo. Ele nos convida a buscar o que nos une, a celebrar a riqueza da diversidade, a respeitar as diferenças e a construir pontes de diálogo entre as denominações. Essa busca pela unidade é fundamental. A divisão só gera conflito. É mais importante focar no que nos une, no amor a Deus, no amor ao próximo, na busca por uma vida mais justa. Exatamente. E o texto nos convida a ir além das barreiras denominacionais, a construir um cristianismo mais ecumênico, mais aberto, mais inclusivo. Um cristianismo que seja um farol de luz e esperança para o mundo. Que lindo! Mas o ativismo social, o texto fala sobre isso. Sim, o texto enfatiza que a fé sem obras é morta, que a verdadeira fé se manifesta em ações de amor ao próximo. Ele nos convida a sermos as mãos e os pés de Cristo no mundo, a lutar por justiça social, a defender os oprimidos, a cuidar dos pobres. Parece que o texto nos chama para ação, né? Isso. A colocar a fé em prática. Exatamente. O texto nos convida a sermos agentes de mudança, a construir um mundo melhor que reflita o reino de Deus. E como conciliar a vida espiritual com a vida material? A gente vive num mundo que nos bombardeia com consumismo, né? O texto nos convida a ter uma postura desapegada em relação aos bens materiais, a reconhecer que a verdadeira felicidade não está no ter, mas no ser. A riqueza verdadeira está nos tesouros espirituais. O amor, a paz, a alegria, a compaixão, a generosidade, a humildade. É verdade. A gente vive numa corrida desenfreada pelo ter, mas o texto nos lembra que a felicidade não está nas coisas, mas sim nas relações que a gente constrói, no amor que a gente doa. Exato. O texto nos convida a buscar a simplicidade, a viver com menos, a desapegar do que é supérfluo e a focar no que realmente importa. Que mensagem libertadora. E a tecnologia? Como usá-la de forma sábia sem deixar que ela nos domine? O texto nos convida a usar a tecnologia com discernimento, a ter cuidado com o excesso de informação, a não sermos escravos das redes sociais. A usar a tecnologia como ferramenta para o bem, para a comunicação, para a educação. A tecnologia pode ser uma grande aliada, mas também uma grande distração. O texto nos convida a ter sabedoria para usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com responsabilidade, com moderação. O texto nos convida a usar essa ferramenta para conectar pessoas, para espalhar o bem, para construir um mundo melhor. E a ecologia? O texto fala da preservação da natureza. Sim. O texto nos lembra que Deus criou o mundo e nos deu a responsabilidade de cuidar dele. Ele nos convida a respeitar a natureza, a defender a biodiversidade, a combater a poluição, a promover o consumo consciente e a construir um modelo de desenvolvimento sustentável. A gente precisa mudar urgentemente a nossa relação com a natureza, né? Com certeza. O texto nos convida a sermos guardiões da criação, a defender a vida em todas as suas formas. E o diálogo interreligioso? Como a fé cristã pode contribuir para um mundo mais tolerante? O texto nos convida a ter uma postura de diálogo e respeito em relação às outras religiões, a reconhecer o que nos une, aprender com outras tradições e a construir pontes de amizade e cooperação. A gente precisa superar o preconceito. Sim. Aprender a conviver com diversidade religiosa. Exatamente.
O texto nos convida a sermos promotores da paz, a construir um mundo onde o diálogo, o respeito e a tolerância sejam a base da convivência. Mas e a felicidade? Qual a visão do texto sobre a felicidade? O texto ensina que a verdadeira felicidade não está nos prazeres passageiros, nos bens materiais, na fama ou no poder. Ela está na nossa relação com Deus, no amor ao próximo, na prática do bem, na busca pela justiça, na paz interior. A felicidade autêntica vem de dentro, né? Isso. O texto nos convida a cultivar a gratidão, a compaixão, a generosidade, a humildade, a buscar a felicidade que vem de uma vida conectada com Deus. E como lidar com os desafios da vida moderna? Como encontrar paz em meio ao caos? O texto nos convida a buscar a paz interior através da oração, da meditação, da gratidão, do contato com a natureza, da comunidade, do serviço ao próximo. Ele nos ensina a confiar em Deus, a não se abater pelos problemas, a ter esperança, a buscar serenidade. A gente precisa encontrar maneiras de lidar com a ansiedade, o estresse, né? Sim. O texto nos convida a viver com mais leveza, com mais presença, a desacelerar, a apreciar os pequenos momentos, a cultivar a gratidão, a se conectar com a natureza. E o autoconhecimento. Como a gente se conecta com a nossa essência. O texto nos convida a buscar o autoconhecimento através da introspecção, da meditação, da leitura da Bíblia, da oração, do contato com a natureza. Ele nos ensina a silenciar a mente, a ouvir o nosso coração, a descobrir os nossos talentos, a reconhecer os nossos limites, a se amar. A gente precisa se reconectar com a gente mesmo, né? Isso. O texto nos convida a fazer uma viagem interior, a mergulhar em nós mesmos, a descobrir os tesouros que estão dentro da gente. Que lindo. Acho que já demos bastante comida para o pensamento para os nossos ouvintes. É verdade. Mas a gente volta já para finalizar nosso mergulho nesse texto. É uma jornada e tanto, né? Essa busca por autoconhecimento. Mas, como a gente viu, é um processo de aprendizado, de crescimento, de transformação. Não tem um fim. É um caminho que a gente percorre dia após dia, com seus altos e baixos, né? Com certeza. Com alegrias, com desafios. Mas e a dúvida? O texto fala sobre isso, afinal, a dúvida faz parte, né? Sim, sim. O texto reconhece que a dúvida é comum na vida dos cristãos. E que ela não é um sinal de fraqueza ou de falta de fé. Muito pelo contrário. A dúvida pode ser uma oportunidade de aprofundamento, de questionamento. De buscar respostas mais profundas, né? Isso. Mas como o texto ensina a gente a lidar com a dúvida, é ignorar ela, fingir que ela não existe. Não. O texto nos convida a acolher a dúvida, a conversar com ela, sabe? A buscar respostas na Bíblia, na oração, na comunidade, no diálogo com outras pessoas. Conversar, né? Isso. Ele encoraja a gente a não ter medo da dúvida, mas a encará-la como uma oportunidade de crescimento. É como se a dúvida fosse um passo para uma fé mais madura, né? Exato. Mais consciente, mais forte. Mas como saber se a gente está no caminho certo? Se as decisões que a gente está tomando estão alinhadas com a vontade de Deus? O texto ensina que a vontade de Deus se manifesta através da paz interior, da alegria, do amor, da compaixão. Quando a gente está em sintonia com a vontade dele, a gente sente uma paz, uma alegria que vem lá do fundo. É como se a gente tivesse um GPS interno, né? É. Que mostra o caminho. Isso. Mas e o livre-arbítrio? Se Deus tem um plano pra gente, como fica a nossa liberdade de escolha? O texto reconhece que Deus nos criou com livre-arbítrio, com a capacidade de escolher. E essa liberdade é um presente que nos permite construir o nosso próprio caminho. É verdade, a liberdade nos torna responsáveis pelas nossas escolhas. Mas como conciliar o livre-arbítrio com a vontade de Deus? Se a gente é livre, como saber se a gente está fazendo a escolha certa? O texto ensina que Deus nos ama incondicionalmente. Ele respeita as nossas escolhas. Ele está sempre pronto a nos perdoar quando a gente erra. Ele nos convida a buscar a sua orientação. Certo. Através da oração, da leitura da Bíblia, né? Isso. Da intuição. É como se Deus fosse um pai, né? Amoroso, que acompanha a gente, que nos apoia. Que perdoa quando a gente erra. Isso. E que celebra as nossas vitórias. Que lindo! Mas, além da oração, da leitura da Bíblia, da vida em comunidade, o que mais o texto recomenda? O texto também fala do silêncio, da meditação, do contato com a natureza, da caridade, do serviço ao próximo. A espiritualidade não se resume à religião, né? Ela se manifesta em todos os aspectos da vida. É verdade, a gente pode encontrar Deus em tudo, né? Em tudo. Na natureza, nas pessoas. Que mensagem linda. Enfim, acho que a gente cobriu bastante coisa nesse Deep Dive.
Exploramos várias ideias, reflexões. Com certeza. O texto nos desafia a repensar a nossa relação com a fé, com Deus, com o mundo. É um convite à transformação. Uma vida mais autêntica, mais compassiva, mais conectada com o que realmente importa. Para viver o evangelho no dia a dia. É isso aí. Espero que esse mergulho tenha inspirado vocês, assim como nos inspirou. Eu também. E que a gente possa levar esses ensinamentos para a vida. Um grande abraço a todos e até a próxima.